morrendo uma vez, vindo depois disto o juízo. Mas e aí? Como é que fica diante desse texto da palavra a doutrina chamada reencarnação? Quem aqui já ouviu falar da reencarnação? Você não fala, né? Quem aqui já ouviu falar na reencarnação? Nossa, mas é interessante, né, irmãos? Reencarnação é uma doutrina realmente, uma doutrina que não é de Deus, não é da palavra, né? E os espíritas, né, acreditam muito nisso, né? Então eles morrem, depois eles vêm no corpo humano novamente, reencarna, como eles falam, né? Vai viver ali, passar mais aqui uma vida, depois morre, depois ele nasce no outro corpo, né? E assim vai a reencarnação, até não ter mais jeito, né? Mas é uma doutrina que realmente não tem cabimento na palavra. E o texto divulga ela, porque aos homens estavam ordenados a morrer uma vez. Se houver reencarnação, você vai morrer quantas vezes, né? Depende de quantas vezes você reencarnar, você vai morrer também. Então, é mentira. As religiões pregam mentira como se fosse verdade. E as pessoas aceitam, creem naquilo, né? E no fim, eles vão ter um prejuízo muito grande. Mas tem outra doutrina também, que esse texto aqui joga para o chão. Sabe qual é? Pois é. Essa é a doutrina católica, né? Doutrina do purgatório. Quem já ouviu falar do purgatório? Já ouviu, Suíte? Já, né? De fato, né? Então, a doutrina do purgatório é que a pessoa morre, na verdade, e ele vai para esse lugar chamado purgatório, não pela Bíblia, chamado pela doutrina católica. E a família vai ter a reza de 7º dia, de 50 dias, e vai rezando até tirar ele lá do purgatório e mandar lá para o céu, né? Só que ele não sabe se tirou ou não, né? Na verdade é uma mentira, né? A gente sabe disso. Mas o texto joga isso por terra. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Depois disto, juízo, não é? Não é purgatório, não é reencarnação. Isso é coisa dos religiosos. E nós temos que ficar como a Bíblia, nós temos que colocar a nossa fé na palavra do Senhor, né? E isso é o melhor para nós, né? Quando nós cremos na palavra do Senhor. Então lembra disso, é muito interessante, né? O homem morreu, na verdade, e aí foi o sepultamento dele. Olha o que o pregador falou, né? Ele foi um homem bom, né? Depois que morre, todo mundo é bom, né? Assim que eles falam, né? Então, depois que morre, todo mundo é bom. Mas, na verdade, nós vamos ver na vida dele se de fato ele foi um homem bom, né? O pregador falou isso no sepultamento dele, né? Ele foi um homem bom, né? As palavras do homem não têm valor algum, na verdade. Para nós sermos pessoas boas, nós temos que ser pessoas salvas. Pessoas que creram no Senhor Jesus, que o receberam como Salvador e que vivem para Deus nesse mundo, né? Então essas são pessoas boas, sim, de fato, né? Agora, vamos avançar para não tomar muito tempo, né? Ele foi um homem bom, né? Depois que morreu, todo mundo fica bom. É verdade. A gente fica pensando nessas coisas, é interessante. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Leva no coração esse versículo da palavra, né? O que é realmente importante, né? Nós somos como imundo. Você não gosta disso, né? Eu não tomo banho todo dia, está me chamando de imundo, né? Não é nesse sentido, na verdade. É porque nós ainda estamos vivendo no pecado. Não aceitamos o Senhor
para receber o perdão, a purificação de nossos pecados. Então, aos olhos de Deus, nós somos como o imundo, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores. Foi até o Calvário, ele entregou-se à morte para nos salvar. E se nós crermos, se nós entregarmos nossa vida a Ele, então nós temos salvação. Mas se não entregar, não tem não. Religião não muda nada a sua situação, né? Você precisa ter salvação. E salvação é só no Senhor Jesus Cristo, né? Vamos avançar, porque senão não vamos passar muito tempo. Agora chegou um momento interessante na vida dele. Daqui para frente, nós vamos estar observando como foi a vida dele aqui nesse mundo, né? E assim você pode também pensar, como é a minha vida aqui, né? Como eu estou vivendo, como será? Então temos que pensar nisso, não é verdade? João 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos os que se acham nos túmulos, todos os que morreram, na verdade, eles vão ouvir a voz do Senhor, Jesus Cristo, chamando, né? E eles vão sair dos túmulos, na verdade. Então nós temos que pensar, agora daqui para frente, é muito importante nós observarmos o que está acontecendo na vida desse homem. Porque se você não entregou sua vida a Cristo, se você está aí dando uma fingida de crente, não é? Isso que está acontecendo comigo vai acontecer com você, né? Então, veja bem, presta bem atenção, né? Porque isso é importante para nós. O que está acontecendo? Espere, estou morto, está tudo acabado. Já ouviu alguém falar isso, né? Muitas pessoas pensam, né, que a morte coloca um fim em todas as coisas. É o que ele está falando aqui, está tudo acabado, né? Mas ele está ressuscitando ali. Ele não está percebendo essa realidade, né? Então você pensa, como é interessante, não é? O que está acontecendo? Espera, eu estou morto, está tudo acabado. Tem muita gente que pensa assim, né? Que a morte coloca um fim em tudo. E eles acham então que não precisa se preocupar não, né? Vai morrer mesmo, vai acabar tudo, né? Não é assim não, irmãos, né? Observe bem na vida desse homem e você vai verificar que não é assim, né? Então nós precisamos entender que a morte não coloca fim em tudo não, né? A morte é uma porta que se abre para a eternidade. E nós temos que estar preparados sim, né? Temos que estar preparados sim. E não podemos nos iludir, né? Achando que nós somos, eu sou crente, né? Mas não é salvo. Não adianta nada ser crente se não é salvo, né? Então tem que pensar, quem é que pode salvar? O Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos do Salvador. E nós temos que colocar a nossa fé nele, né? Sabendo que ele veio a esse mundo, ele foi até a cruz do Calvário e entregou-se à morte para a nossa salvação. E agora nós precisamos entender isso e precisamos crer no Senhor e na obra que Ele fez por nossa salvação. Isso é muito importante, né? E achava que estava tudo acabado, né? O que está acontecendo? Espere, estou morto, está tudo acabado. Mas ele já está ressuscitando, acha que está acabado, né? É interessante. João 5:29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Agora você pensa aí, faz os seus pensamentos, né? O que é a ressurreição da vida e o que é a ressurreição do juízo, né? Ou você vai ressuscitar para a vida, ou você vai ressuscitar para o juízo, não é? Então nós sabemos bem os dois destinos. Então é preciso você pensar nisso, né? É muito importante. Vamos, você tem um encontro, né? Essa é uma hora difícil, né? Quando o anjo fala com ele, você tem um encontro, né? Ele vai encontrar com quem, né? Ele vai encontrar com o Senhor.
O Senhor que ele, para o Senhor, nunca abriu seu coração. Tinha coisa nessa vida que para ele era mais importante do que a palavra, era mais importante do que o Senhor Jesus, era mais importante do que o nosso Deus. Você já viu pessoas assim? Ah, eu sou crente, né? Mas Bíblia não, né? Ó, igreja não, hein? Não tenho tempo para essas coisas. Temos que pensar. Temos que pensar, né? Acorda em tempo, ou você sofrerá o juízo eterno. Vamos, você tem um encontro. Julgamento, mas você não entende? Céu e inferno são aqui na terra. Eu sempre disse isso, ele falou, né? Céu e inferno aqui na terra. E sabe, tem muita gente que pensa assim. E que chegam a falar para os outros sobre isso, né? É uma obra satânica para levar a pessoa a se perder pela eternidade. Então, temos que pensar. Ele pensava desse jeito. Vamos, você tem um encontro, não é? Haverá alguém lá, além de mim? A preocupação dele, né? Oh, sim, bastante, não é? Agora, eu simplesmente recuso acreditar que isso esteja acontecendo comigo. Eles começam a sentir, né, o que está acontecendo. Lá está o fim da sua viagem, né? Não adianta nada nessa hora a pessoa recusar que aquilo está acontecendo com ele, porque está acontecendo mesmo, né? Ele está sendo levado para juízo. Por que ele está sendo levado para juízo? Porque ele não teve a